Boa noite e bem-vindos ao On The Record, o programa de entrevistas da i24 News. Após meses de impasse nas negociações de cessar-fogo em Gaza, o Conselho da Paz divulgou na sexta-feira um roteiro de 15 pontos para concluir a implementação do plano de paz abrangente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. De acordo com o roteiro, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza entrará na faixa e assumirá essas responsabilidades no lugar do Hamas. E a Força Internacional de Estabilização será implantada para manter a segurança, treinar a polícia palestina, supervisionar a distribuição de ajuda humanitária e apoiar o processo de transição. O roteiro também exige que Hamas e Israel cessem imediatamente todas as operações militares e o desmantelamento das armas do Hamas, que originalmente estava vinculada a uma retirada gradual das forças israelenses de Gaza, mas agora parece ser uma pré-condição para a retirada das FDI em vez de um processo paralelo. Então, este é o início do fim do Hamas como ameaça militar para israelenses e habitantes de Gaza? Ou o Hamas vai conseguir encontrar maneiras, como costuma fazer, de contornar o acordo, evitar o desarmamento e continuar sendo uma força armada dominante em Gaza? Bem, para analisar tudo isso, é um prazer receber de volta ao programa Ahmad Fouad Al-Khatib. Al-Khatib é um humanitário e ativista pela paz palestino-americano. Nascido em Gaza, Al-Khatib foi profundamente impactado pela guerra em Gaza, com dezenas de familiares próximos e parentes mais distantes mortos em ataques aéreos israelenses. Ele também é pesquisador sénior no Atlantic Council, onde lidera o projeto Realigned for Palestine. Ahmad, muito obrigado por voltar ao programa. Então, quero dizer, o que você acha desse roteiro que foi publicado na sexta-feira? Esse é finalmente o documento que todos nós estávamos esperando? Bem, assim como todo mundo, eu certamente fiquei cético no começo. Afinal, estamos lidando com o Hamas, que já assinou vários acordos, por exemplo, com a Autoridade Palestina no passado para reconciliar e unificar Gaza com a Cisjordânia, mas acabou voltando atrás nas promessas de integrar seus ministérios com a Autoridade Palestina. Já vimos o Hamas participar de vários acordos de cessar-fogo com Israel. Houve um cessar-fogo em 6 de outubro. E vimos o Hamas optar por romper esse acordo em 7 de outubro. E, portanto, há um longo histórico, se assim posso dizer, do Hamas fazer parte de acordos apenas para encontrar maneiras de contorná-los. É normal e saudável abordar isso com ceticismo. Dito isso, com o passar do tempo, enquanto eu ouvia alguns dos líderes do Hamas, enquanto eu ouvia nos bastidores alguns oficiais que estavam próximos das negociações, enquanto via as reações israelenses, enquanto o Conselho da Paz vinha a público, enquanto a poeira baixava, por assim dizer, acho que há muito com o que trabalhar aqui. Acho que isso pode ter implicações sérias para o rumo do futuro de Gaza. Do ponto de vista narrativo, acredito que isso pode realmente ser. Eu gostei de como você disse, o começo do fim do Hamas, por assim dizer. A trajetória da organização terrorista ao longo das últimas 4 décadas, começando nos anos 70, começando como uma instituição de caridade e seu lançamento oficial em 87, até a ascensão deles ao poder, até a tomada de Gaza e transformando o enclave costeiro em um bastião da violência, do terror, dos túneis, dos foguetes, etc. Acho que isso pode muito bem ser o capítulo final dessa história do Hamas. E com isso, a possível invalidação da narrativa da resistência armada. Mesmo assim, questões sobre a ordem dos acontecimentos, questões sobre verificação, questões sobre a capacidade e competência do Comitê Tecnocrático da Força Internacional de Estabilização, questões sobre a nova força policial de Gaza estão surgindo. A questão é se eles realmente conseguem fazer isso. Então, há muito o que analisar, mas eu, na verdade, estou otimista pela primeira vez em muitos meses. Então, vamos analisar a questão da sequência que você mencionou. De acordo com o texto do roteiro de 15 pontos,
A questão do desarmamento do Hamas e a retirada deveriam estar vinculadas, o que é uma redação muito vaga. Mas então o alto representante para Gaza, Nikolai Mladenov, depois disso, ele meio que fez o esclarecimento dizendo que ambos os processos precisam acontecer em conjunto. Depois, ele se reuniu com o primeiro-ministro Netanyahu e, após a reunião de segunda-feira, ele disse que só depois que o desarmamento do Hamas estiver completo, só então as forças de defesa de Israel começarão a se retirar. Então, como você explica essa mudança de posicionamento? Bem, eu acho que, de um lado, há uma tentativa desesperada de impedir qualquer esforço do primeiro-ministro Netanyahu e do governo atual, que estão se aproximando de uma eleição importante em Israel em outubro, para impedir isso, qualquer tentativa de abandonar o acordo. Há algumas vozes que acreditam que o governo israelense não estava realmente preparado para que o Hamas dissesse sim de forma séria à desmilitarização e ao desarmamento. E, portanto, há um pouco de incerteza sobre como proceder. Então, isso é de um lado. Do outro lado, e eu digo isso meio que como um observador externo, por assim dizer, e menos como um gazense envolvido diretamente. Alguém poderia dizer: é muito compreensível que haja relutância por parte de Israel em confiar que o Hamas vá abrir mão de ganhos táticos. Nos últimos 10 meses, desde o cessar-fogo, mas também desde 7 de outubro. Quero dizer, essa tem sido uma guerra muito custosa para o Estado de Israel, em termos de pessoal, de recursos, da reputação do Estado judeu no cenário mundial. E então, abrir mão do controle de Gaza, que neste momento é a única coisa que o primeiro-ministro Netanyahu pode apontar como forma de impedir o reagrupamento do Hamas, impedir que outro ataque como o de 7 de outubro volte a acontecer e garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça à segurança. Ele não pode, nem ele nem qualquer futuro primeiro-ministro de Israel, independentemente da linguagem superficial que usem para fins eleitorais, eles realmente não podem abrir mão do controle de Gaza sem resultados verificáveis e concretos, algo além apenas das armas pesadas. O desarmamento começou com conversas sobre armas pesadas, os morteiros, os foguetes, as granadas de mão. Mas vamos encarar a realidade. O Hamas só tem os RPGs. O Hamas só tem algumas centenas deles restantes. A principal característica das armas pesadas são os túneis, que, segundo fontes do Hamas, em sua maioria, estão localizados nas partes de Gaza controladas por Israel, quase 70% além da linha amarela. Então isso é importante. Mas vamos lembrar também, o Hamas usou, quero dizer, a grande maioria das vítimas em 7 de outubro foi causada por armas leves, os AK-47, os M16, etc. E B, o Hamas só precisa de armas leves para controlar a população em Gaza, para reinar, governar, influenciar o rumo da política. Então também houve a percepção de que é inadequado obter apenas um compromisso em relação às armas pesadas. O Hamas precisa se desarmar completamente. Então C, e eu achei isso realmente muito importante e crucial, e eu tenho fontes em Gaza que disseram que o Hamas insistiu em adicionar essa cláusula ao que Nikolai Mladenov e o Conselho de Paz estavam propondo. O exército israelense e o Shin Bet forneceram listas de hamulas, de famílias, clãs e tribos em Gaza que também deveriam ser desarmadas. Isso foi recebido com imenso apoio e foi visto de forma extremamente positiva pela população em Gaza. Porque você não consegue desarmar o Hamas e a Jihad Islâmica, que também teriam assinado, e deixar um monte desses clãs poderosos, essas tribos, com seus arsenais, para aterrorizar o povo, criar suas milícias e gangues. E eu achei que essa era uma abordagem muito inteligente para equilibrar as forças. Então, o Hamas teme esses clãs, essas famílias, porque se o Hamas se desarmar, essas famílias todas têm velhas vinganças e represálias contra o grupo terrorista. Então, eu acho que, na verdade, quando vimos Nikolai Mladenov trazer essa explicação, essa mudança, isso fez com que, isso, na verdade, isso fortaleceu o acordo.
fez com que, de feito, isso o fortaleceu contra objeções israelenses, fortaleceu contra elementos locais que poderiam comprometer o futuro de Gaza, ou seja, as ramulas, os clãs e as tribos, e também fez com que Israel não vá abrir mão do que pagou um preço alto para conseguir. Taticamente, estrategicamente e do ponto de vista de relações públicas, sem conquistas sólidas, como o desarmamento das armas leves e pesadas. Então, 2 comentários sobre isso. Primeiro, pelo que entendo de fontes em Gaza, o Hamas está, na verdade, tentando adquirir essas armas de vários clãs dentro de Gaza para que possa manter ou até esconder algumas dessas armas. E também o que o Hamas está dizendo é que nós não concordamos com o desarmamento ou com a desativação de nossas armas. Concordamos em mantê-las armazenadas sob a supervisão de um órgão palestino. Então, basicamente, elas vão ficar em um depósito atrás de uma porta trancada. E a qualquer momento, eles podem escolher invadir esse depósito, se quiserem. Mas o que me deixa mais curioso é, sabe, já se passaram cerca de 10 meses desde esse cessar-fogo. O que mudou? O que fez o Hamas decidir finalmente concordar com esse plano que é amplamente baseado na resolução do Conselho de Segurança da ONU, que não é nova. Então, o que mudou na visão do Hamas para finalmente levá-los a concordar? Só alguns comentários rápidos sobre isso. Uma das outras coisas que eu vi é que o Hamas também está tentando. Porque a declaração inicial dizia que armas leves seriam regulamentadas por um novo mecanismo que o NCCAG, o Comitê Tecnocrático, vai instituir. E, portanto, o Hamas estava realmente movendo algumas dessas armas leves de seu arsenal e distribuindo para seus membros. E dizendo, fiquem com essas armas, finjam que são de vocês e tentem registrá-las no NCCAG de uma forma que vocês se protejam como membros. Mas também para que no futuro a gente possa potencialmente se reunir novamente usando essas armas registradas. Então, é por isso que o Conselho de Paz e o primeiro-ministro Netanyahu, quando se encontrou com Nikolai Mladenov, insistiram que Israel não vai se retirar até que as armas leves também sejam tratadas. Para evitar alguns dos jogos e manobras sobre os quais você e eu conversamos, e que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que o Hamas pode tentar fazer, então isso é de um lado. O outro ponto é muito crítico. Eu agradeço por você ter levantado isso, a questão sobre o armazenamento das armas. Então, é muito importante destacar que este acordo, por mais que, no final das contas, é uma espécie de rendição para o Hamas e uma admissão de derrota. Por muito tempo, para o Hamas, suas armas eram uma linha vermelha. A retórica, a linguagem, eles não desistiriam durante a guerra. Eles não se renderiam. Eles não se renderiam. Mas vamos cortar a enrolação. Isso é realmente o fim. Quero dizer, se for implementado como proposto, isso é uma rendição do Hamas. Isso é abrir mão. Eu continuo usando a metáfora de que não existe azeite sem azeitonas. Não existe Hamas sem armas. Então por que concordar? E por que concordar? Mas só para terminar o ponto bem rápido, o acordo foi elaborado para salvar as aparências. Para tentar. Aqui, catarianos, egípcios e turcos atuaram com o Conselho de Paz e o governo Trump. Para dizer, tudo bem, não vamos esfregar na cara que isso vai ser uma derrota total. Vamos usar termos como armazenamento. Vamos usar, para poupar você da humilhação de ter que entregar suas armas aos israelenses, vamos fazer com que você as entregue a um elemento palestino, a NCA e sua polícia, para armazenamento. Mas eu ouvi dizer que vão ser derretidas ou queimadas, mas também tipo... Ops, os israelenses de alguma forma conseguiram causar um curto-circuito nesses depósitos. Quero dizer... A ideia de que você vai simplesmente ter um monte de armas armazenadas em Gaza e Israel vai simplesmente ficar esperando o Hamas. Quero dizer, isso é ridículo. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Essas armas vão ser transportadas para fora de Gaza e fundidas e transformadas em aço. Então, isso precisa ser entendido basicamente como uma forma de dar ao Hamas uma saída menos humilhante.
Isso, pelo menos diante da Al Jazeera e diante de todos os bajuladores ao redor do mundo e do movimento pró-Palestina, para dizer que não nos rendemos completamente. Nossas armas estão guardadas em segurança. Então, por que agora? Se observarmos regionalmente, a República Islâmica do Irã, mesmo que eles não tenham colapsado completamente, mas estão em apuros. Há o Hezbollah no Líbano, que está preso no seu próprio atoleiro. Os catares não conseguem exportar seu GNL, seu gás natural liquefeito, pelo Estreito de Hormuz. Eles estão completamente isolados da economia global, essencialmente. Eles não conseguem injetar bilhões de dólares para o Hamas, para Gaza. Os turcos receberam o F-35 e tentam reaproximação com a OTAN e o governo Trump. Querem vender os S-400, comprados da Rússia, aos Emirados Árabes Unidos. Há uma dinâmica regional em constante mudança. Os egípcios estão cansados de ver Gaza como essa frente instável. A autoridade palestina enfrenta o colapso. As eleições estão chegando. De qualquer forma que você analise, regionalmente falando, esta é uma região muito diferente daquela de 2023. O eixo da resistência, ou até mesmo a ideia do eixo sunita, que Turquia, Catar e até certo ponto a Arábia Saudita, ou em menor grau, na verdade, a Arábia Saudita, o Paquistão ou o Egito, podem ter feito parte disso. Então você analisa a própria Gaza. Pouco progresso foi feito. O Hamas, algumas pessoas, quero dizer, o ataque à liderança do Hamas, como Zaidini, al-Haddad e alguns outros nomes importantes. O tipo de, como os últimos remanescentes da velha geração, a geração anterior a 7 de outubro, das brigadas Al-Qassam, a liderança do Hamas, os militantes que realizaram o ataque de 7 de outubro, que participaram da construção da infraestrutura. A infraestrutura do Hamas e o grupo de comandantes de alto e médio escalão foram dizimados. Todos os Sinwar, o irmão dele, etc. Então, o poder militar deles... Ouvimos falar que o Hamas está recrutando um monte de garotos, tipo adolescentes. Eles nem conseguem treinar esses garotos para atirar, pois não há campos de tiro ou lugares para disparar seus AKs. Eles não podem treiná-los a manobrar como antes de 7 de outubro, senão Israel os atacaria. E segundo, há um arsenal muito limitado de armamentos que o Hamas tem em Gaza. Eles não conseguem contrabandear pelo Egito, eles não conseguem reabastecer. Eles conseguiram repor alguns dispositivos explosivos improvisados a partir de munições não detonadas, de munições israelenses não detonadas. Eles usaram parte da fiação e dos canos de casas destruídas para fazer alguns tubos rudimentares de foguetes, etc., e fiação para explosivos improvisados, essas coisas. Mas estamos falando de um suprimento cada vez menor, que Israel não deixou de atacar após o cessar-fogo. Então, sem estrutura de comando, mesmo que eles tenham reestruturado um pouco, tentando reconstruir parte da infraestrutura deles, sem uma verdadeira reserva de substitutos realmente experientes em combate. Israel está constantemente indo atrás de qualquer um que tenha participado do 7 de outubro. Não há reposição dos estoques, não há contrabando de matérias-primas ou precursores. Não há reconstrução na escala que o Hamas achava que já teria começado, em que centenas de milhões de dólares entrariam e o grupo encontraria maneiras de desviar e reconstruir. Então, eles estão sem opções. E por fim, vou encerrar com isso. E é aqui que eu gostaria que mais israelenses, a comunidade pró-Israel, sionistas, seja lá quem for, a comunidade judaica, fossem menos céticos. E, na verdade, acreditem em mim quando eu digo isso, há mais de 2 anos, que a maioria das pessoas em Gaza é contra o Hamas. Agora, isso não significa que só porque eles são contra o Hamas, eles amam Israel ou defendem a paz do jeito que você e eu entendemos. Só significa isso. Seja pelas consequências do 7 de outubro, seja pela totalidade dos últimos 20 anos do Hamas, seja pelo comportamento do Hamas durante a guerra, seja pelo fracasso do projeto nacional palestino, seja pela narrativa da resistência armada, as pessoas estão cansadas do Hamas. E o Hamas sabe que só está no poder e só consegue governar por causa das suas armas. E então eles veem a totalidade do que foi mencionado anteriormente. E eles pensam, não podemos fazer isso, não temos horizonte. Por isso, foram obrigados a aceitar esse acordo. Olha, o que você está descrevendo é basicamente o Hamas abrindo mão de sua razão de existir. Não tenho tanta certeza de que eles vão aceitar isso silenciosamente, sem lutar. Mas eu quero ampliar um pouco o foco.
sair de Gaza antes de passarmos para o segmento de imagens. Porque no mês passado, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou que haveria eleições legislativas em novembro deste ano. E então, no próximo ano, haverá eleições presidenciais pela primeira vez em mais de 20 anos. Agora, já estivemos aqui antes com esse anúncio de eleições palestinas. Até que ponto você acha viável que esse processo aconteça? E a Autoridade Palestina está implementando todas as reformas necessárias para receber novamente a legitimidade por parte da comunidade internacional? Eu sei que é uma grande pergunta, mas tente responder brevemente, se puder. Com certeza. Eu acho que seria desastroso tentar realizar qualquer coisa parecida com eleições, pelo menos em nível nacional. Se quiserem fazer algumas eleições locais em partes da Cisjordânia, tudo bem. Não há vida política nos territórios palestinos, nem na Cisjordânia, como um bom amigo meu disse recentemente. Eu estava falando com ele em Washington. Não existe política palestina, existe política de palácio, certo? A forma como o presidente Abbas e seu círculo mais próximo esvaziaram as instituições palestinas, o Fatah e a OLP. Então, eu acho que antes de chegar às eleições dizem respeito à infraestrutura da sociedade. Eleições dizem respeito à imprensa livre, dizem respeito à liberdade de expressão. É sobre as pessoas terem suas necessidades básicas atendidas na hierarquia de Maslow antes de chegar lá. E também eleições tão cedo após o Hamas, quero dizer, até lá, quem sabe se o processo de desarmamento estará completo. Acho que isso é um erro, porque pode ser exatamente nisso que o Hamas está apostando. Eleições sem o Hamas ou qualquer outro participante aderindo totalmente ao reconhecimento de Israel e à renúncia à violência seriam um desastre. Finalmente, eu acho que eleições em Gaza sem criar, ou eleições nos territórios palestinos sem criar uma vida política que não seja faccional, agora, para concorrer, é preciso integrar uma facção, como Hamas, Fatah, Jihad Islâmica Palestina ou outros grupos. Não há palestinos profissionais e independentes que possam concorrer, que possam criar seus próprios partidos, por assim dizer. Então, é aí que eu acho que precisamos estar primeiro antes disso. Você não pode obter legitimidade das eleições. Você a obtém da mudança social que leva às eleições, não o contrário. Basicamente, o que você está descrevendo é estabelecer uma cultura política nos territórios palestinos. Algo que não existe e que geralmente é um processo longo. Vamos deixar isso de lado e passar para a última parte do programa, o segmento de perguntas rápidas. Vou-te mostrar 3 fotos e rapidamente me diga a primeira coisa que vier à mente. Aqui está a primeira foto. Este é o novo líder do Hamas, Khalil al-Hayya. Um imbecil pró-Irã que está preso entre um mundo antigo e um novo mundo em transformação e não sabe realmente o que fazer. Mas, surpreendentemente, conseguiu forçar o Politburo a aceitar o desarmamento. Ele é a causa do Hamas ter concordado, porque por 10 meses não concordou. Nada mudou. Ele é a única coisa que mudou agora que se tornou líder. Só resumindo, ele é o motivo do Hamas? Concordou. Eu acho que ele reconhece muito bem o que eu descrevi para você. Que o Hamas está absolutamente em seus últimos momentos em Gaza e que eles serão responsabilizados. E responsabilizados pela destruição do povo palestino em Gaza. E ele percebeu que se eles não cederem nem mesmo 1 centímetro, 1 metro, que isso será culpa do Hamas. Que o povo palestino nunca vai perdoá-los por isso. Não importa. Não importa como eles tentem distorcer a situação. Isso é responsabilidade deles. Essa foi a decisão deles. Então, novamente, ironicamente, eu acho que ele é um dos elementos mais radicais e mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu perceber que eles precisam ceder. Muito interessante. Vamos para a próxima imagem. Este é o Alto Comissário do Conselho da Paz e Alto Representante para Gaza, Nikolai Mladenov. Um homem que passei a apreciar e respeitar. Um homem de quem gosto. Um homem que acho que poderia receber um pouco mais. Eu acho que ele está se esforçando muito. Acho que ele deixa passar alguns pontos aqui e ali, mas de modo geral acho que ele é corajoso. Ele pressionou o Hamas quando foi necessário.
Recentemente, ele compartilhou um dos meus tweets e os líderes do Hamas se manifestaram contra ele por compartilhar um dos meus tweets e me atacar. E então, a Al Jazeera veio e disse: quem é esse Ahmad Al-Khatib? Esse homem suspeito, sei lá? Mas Nikolai é um mestre em equilibrar as coisas. E ele disse e fez coisas nas quais eu acho que talvez teria escolhido ser um pouco mais duro. Mas ele fez isso com uma visão de longo prazo, tentando nos levar até onde estamos hoje. Então, eu realmente passei a apreciar o estilo dele, mesmo que eu não tenha certeza se ele vai conseguir. Ou não. Tudo bem, Mas se vamos alguém dar a pode ele fazer o isso, benefício da é dúvida. ele. Tenho que passar para a última foto. Este é o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. E seu vice-presidente, Hussein Sheikh. Por favor, bem brevemente. Hossein Sheikh, eu espero, quero dizer, por um lado, aprecio que ele tenha ganhado experiência através da cooperação com Israel. Isso significa que ele é pragmático. Ele tem muita experiência. Por outro lado, me preocupo que ele tenha que continuar parte da retórica que Abbas vem adotando. Eu gostaria que Abbas se aposentasse. Eu gostaria que Abbas simplesmente fizesse o que é digno, decente, assumisse um papel honorário e seguisse em frente. Ele está realmente se desmoralizando ao se agarrar ao poder desnecessariamente. Mas eu não tenho grandes esperanças para nenhum dos dois por enquanto. Espero estar enganado sobre o Sr. Sheikh. Acho que todos nós compartilhamos esse sentimento. Amados, precisamos encerrar por agora. Agradeço novamente pelo seu tempo e pelas percepções. Acompanhe-nos novamente na próxima semana no On The Record. Confira o episódio de hoje e todos os episódios anteriores no YouTube e Spotify. Obrigado por assistir.